Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. Ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Até aqui. Vamos repetir todos juntos o versículo de número 16? Vamos lá. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Deus estava ali e ele não se atentara para isso. Vamos orar nesse momento. Ó Deus Espírito Santo, em nome de Jesus, é um privilégio nos encontrarmos ao redor do teu santo livro. É um motivo de gratidão a ti separarmos esses nobres momentos para sermos alimentados pela tua palavra. Te damos graças pelos cânticos que já chegaram até a tua presença, pelos clamores que aqui nós apresentamos diante de ti. E agora o teu povo precisa de uma palavra. Que essa palavra venha, ó Deus, ser penetrada nos corações. Ela venha operar transformação nas nossas vidas. Mas sem o teu poder nós não conseguiremos absolutamente nada. Nós dependemos em tudo de ti. Então vem nos encher da tua graça, do teu poder, da tua unção. Nós não queremos falar de maneira tímida da tua palavra, mas nós queremos falar com ousadia. Porque a verdade deve ser pregada em alto e bom som. E nada é possível contra a verdade, senão pelo uso da própria verdade. E que a tua verdade, ó Deus, venha ressoar aqui, no sentido de ensurdecer todos os demais ruídos que possam vir atrapalhar. Fala conosco, ó Deus, envia o teu recado. Toma a nossa vida nas tuas mãos sem nenhuma reserva. Reveste-nos o teu poder. Usa-nos, ó Deus, para que o teu nome seja em todas as coisas glorificado. Por Jesus Cristo, o nosso Senhor, oramos. Amém. Amém. Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Nós
conhecemos a história de Jacó, eu creio que a maioria dos irmãos conhecem a história de Jacó. E Jacó tem algumas fechas, algumas manchas na sua vida, e algumas atitudes que ele tomou, atitudes nas quais trouxe prejuízo para outrens, prejuízos para si mesmo, e em muitas situações nós vemos Jacó colhendo das próprias atitudes que ele acabara tomando. E algo me deixa assim, me faz entender bem como foi a vida de Jacó quando alguém perguntou para ele quantos são os anos da sua vida. E ele responde da seguinte forma: poucos e maus foram os meus dias. E nós estamos falando de Jacó, de alguém que fazia parte da família patriarcal, Abraão, Isaac e Jacó, que fazia parte do povo da aliança de Deus. Esse era Jacó. Apesar de muitas coisas desagradáveis que aconteceram na vida dele, ali estava Jacó, com altos e baixos. Mas sempre Jacó, de uma forma ou de outra, alcançou muitas coisas que outros personagens não alcançaram. Da mesma forma, nós podemos falar de um personagem como Pedro, que a tendência nossa é enfatizar os lados negativos, sombrios da vida de Pedro. Mas Pedro também usufruiu de momentos ímpares, momentos em que outros não puderam usufruir. Esse contexto aqui, o contexto da passagem que nós lemos, era o contexto de uma fuga de Jacó. Jacó estava foragido, tendo em vista que ele havia enganado seu irmão Esaú. Não vamos entrar em muitos detalhes, porque tomaria muito o nosso tempo. Ele acabou surrupiando aquele direito da primogenitura, recebeu a bênção, que era a princípio para ser de Esaú, para ser do seu irmão. E ali ele ludibriou o seu irmão, e o seu irmão Esaú colocou no seu coração o seguinte: é só o meu pai fechar os olhos, só meu pai morrer, que eu vou em busca de Jacó e vou tirá-lo a vida. E nesse contexto de fuga, orientado pela sua própria mãe, Jacó estabelece uma rota de viagem que iria de Berseba até Harã, porque ele estava debaixo de uma orientação de sua mãe para não se casar com mulheres cananeias, ir em busca de pessoas da parentela dos seus, para que ele pudesse adquirir ali um casamento, pudesse ter uma companheira daquela estirpe, daquele povo. E nesta viagem, ele chega a um determinado lugar, uma cidade que se chamava Luz. E ali já era só o posto. E ele entende que chega o momento dele descansar. E ele pega como travesseiro algo que não foi nada confortável, uma pedra. E ali ele deita, ele pega no sono e ele tem um sonho. Um sonho que todos nós sabemos que se tratava de uma revelação direta de Deus para a vida dele. Que a princípio não tinha nada a ver com a situação pontual que ele estava vivendo. Que se manifestava esse sonho como algo muito mais amplo, mas que lá na frente teria grandes repercussões no contexto da existência do próprio Jacó. E que traz lições preciosíssimas para as nossas vidas também aqui, nesta noite, nesse domingo abençoado. O sonho que ele teve foi o de uma escada. E essa escada, ela fazia uma ligação terra-céu. E no entorno dessa escada, anjos de Deus estavam ali. Subiam e desciam. E aqui
no versículo 13, você vai ver que há uma afirmação categórica, de grande importância para nós entendermos isso aqui. E a afirmação é a seguinte: perto dele estava o Senhor. Jacó, foragido, cansado, assustado, com certeza, sabendo que o seu irmão, que era uma pessoa de um temperamento bastante agressivo, já havia colocado no coração dele de tirar-lhe a vida, mas agora, tendo aquela visão, naquele sonho, daquela escada, daqueles anjos, talvez a princípio ele não compreendesse nada, mas aqui há uma afirmação de que perto dele estava o Senhor. E mais maravilhoso do que isso, foi o que o Senhor falou para Jacó. Olha só. O Senhor estava perto dele e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Primeiramente, Deus estava perto dele para que ele pudesse estar ciente de quem era esse Deus. Deus faz questão de se revelar a ele. E como que Deus se revelou a Jacó naquele contexto? Se revelou como o Deus de Abraão, como o Deus de Isaque, que era o seu pai, e como o Deus dele mesmo, Deus do próprio Jacó, que viria a ser chamado de Israel, e seria aquele que encabeçaria esta grande nação. A pessoa de Deus, Deus se revelando a ele, mas há algo mais importante ainda, tão importante quanto, ou melhor, para entendermos nesse versículo 13, que tem a ver com a promessa. A terra que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Ou seja, Deus faz com que Jacó, naquela situação, fosse lembrado de que aquele lugar onde ele estava deitado seria dado para ele e para a descendência dele. E se nós tivéssemos uma aula de escola dominical, eu iria estender uma pergunta para vocês. Era uma promessa nova? Não era. Foi a primeira vez que Deus falou com um dos patriarcas sobre isso aqui? Não. Mas Deus estava lembrando, Deus estava reiterando a Jacó: esta terra que você está deitado, usando como travesseiro esta pedra, vai ser dada. Aliás, Deus já havia determinado, mas haveria um momento histórico em que aquilo se concretizaria. E a palavra de Deus, hoje quando nós vemos esses conflitos lá naquela região, nós sabemos que aqueles conflitos ali não são por acaso. Há algo de Deus ali. Há um pensamento no mundo, inclusive a própria mídia, do modo geral, ela tem uma grande hostilidade com aquele povo, o povo semita, o povo de Israel, porque eles são totalmente contrários a tudo aquilo que é de Deus. Mas essa promessa, ela tem uma conotação espiritual, mas não deixa de ter uma conotação também literal. E o versículo 14, ele coloca aqui mais uma delimitação dessa promessa. A tua descendência, veja bem, ele repete a palavra descendência, será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus estava trabalhando na vida de Jacó, porque estava perto. Deus estava falando com Jacó, mas aquela promessa era para Jacó e para a descendência de Jacó. E Jacó era privilegiado porque fazia parte daquele povo, o chamado povo de Deus. Essas mesmas palavras foram faladas no capítulo 12 para Abrão. Abrão, sai da tua terra, da tua parentela,
e vá para uma terra que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. É a promessa que foi dada a Abraão, que foi também dada a Jacó, que está sendo a Isaac, que está sendo reiterada ao próprio Jacó neste momento. E se você for ler Gálatas, capítulo 3, você vai ver que essa promessa se cumpre na pessoa de Cristo. Para que através de Cristo as bênçãos transmitidas a Abraão chegassem até nós. Aí você vai entender o que Jesus falou quando, ali no contexto de Zaqueu, hoje houve salvação nesta casa, porque esse aí também é um dos filhos de Abraão. A promessa dada a Abraão e sendo concretizada pelo Senhor Jesus Cristo. Agora, além de sabermos que que o Senhor estava perto de Jacó, falando essas coisas no sentido de se revelar, no sentido de reiterar as promessas a ele e a sua descendência. Olha o que diz o versículo 15. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Existe um ditado, né, que é muito divulgado no meio evangélico, que diz assim: quem tem promessas de Deus não morre. Esse ditado nós temos que fazer aí uma observação melhor sobre ele, né, sobre a procedência dele. Nós sabemos que o nosso Deus, ele tem promessas no âmbito geral e tem promessas também no particular. Essas promessas no particular, se Deus fez alguma promessa para a nossa vida e quer se utilizar da nossa vida em uma determinada situação, você pode ter certeza que Ele não vai recolher a nossa vida antes de nós cumprirmos fatalmente aquilo para o qual Ele nos chamou. Porque Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para que venha se arrepender. O que Ele promete, Ele cumpre, Ele faz, Ele concretiza. Então veja só, está dizendo aqui, ó, eu não vou te desamparar até cumprir eu aquilo que te hei referido. Você vai voltar. Voltar significa que ele ia sair daquela circunscrição da promessa, mas mesmo que ele saísse, mais cedo ou mais tarde ele iria retornar ali, porque era a promessa de Deus, era a palavra de Deus, e Deus não tem meias palavras, Deus não volta atrás. Eu estou contigo, eu vou te guardar, eu vou te proteger, em qualquer lugar que você for eu estarei, a minha presença estará ao seu lado, até eu fazer você voltar. E até o momento em que se cumprir absolutamente tudo, vírgula por vírgula, do que eu prometi a você e a sua descendência. Esse é o sonho. Agora vamos para a realidade. A realidade que nada mais é do que a materialização desse sonho, porque é um sonho de Deus, é uma revelação divina. Olha só o que o verso 16 vai dizer. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Talvez na cabeça de Jacó se passasse tudo quanto é tipo de coisa, menos promessa. Menos lembrar-se daquela aliança com Abraão, com Isaac. Menos questão de terra, norte, sul, ocidente, oriente. Talvez o que ele estava procurando era apenas, quem sabe, uma caverna, como Elias, para se esconder, até passar o momento de fúria do seu irmão Esaú. Mas naquele lugar Deus o visitou, e Deus mostrou o ponto de conexão entre terra e céu, céu e terra, a escada. Deus mostrou para ele a realidade espiritual em que nós vivemos, uma vez que nós estamos em comunhão com Cristo.
Terra e céu são a mesma coisa. Eu estou aqui na terra, habitando aqui, peregrinando aqui, mas eu posso invocar os céus, a presença de Deus em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer circunstância, mesmo naquele momento em que a minha nuca esteja sendo roçada por um duro travesseiro de pedra. E Jacó se levanta, perto dele estava o Senhor, dizendo: eu sou o mesmo Deus do seu avô, do seu pai. A promessa que foi falada para o seu avô, para o seu pai, eu estou reiterando, estou falando para você. Vai se cumprir, você vai voltar. Você não vai morrer antes de ter todas essas promessas concretizadas na sua vida. O Senhor está neste lugar, eu não sabia. Meus amados, em muitos momentos da nossa vida, nós citamos salmos e mais salmos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Praga nenhuma chegará à minha tenda, Salmo 91. Nós falamos e que o anjo do Senhor habita ao redor dos que o temem e os livra do mal. Mas quando em determinadas circunstâncias nos encontramos assustados pelo contexto em que nós vivemos, parece que tudo isso foge da nossa vida, parece que tudo isso sai da praticidade e entra na prateleira da teoria, da superstição. Em muitas situações nós não temos esta perspicácia para entender e para chamar para o nosso coração essa confiança de saber que Deus está conosco, está perto de nós, de que nós temos essa conexão direta com o céu. E que Ele está conosco dizendo que as promessas serão cumpridas, que Ele vai estar conosco estando nós aqui em qualquer lugar, em qualquer situação. Mesmo que tivermos que ir para um leito de enfermidade, Ele vai estar ao nosso lado. Mas nós não percebemos. Os discípulos no caminho de Emaús nos trazem um despertamento muito interessante que se casa com essa afirmação de Jacó. Os discípulos presenciaram Jesus, ouviram ensinamentos da boca do próprio Senhor Jesus, viram pessoas sendo libertas, viram pessoas sendo curadas, viram pessoas sendo reinseridas na sociedade pelo próprio Jesus. Mas de repente esse Senhor Jesus é capturado, é julgado, é levado à cruz e entrega a sua vida ali. E eles estão caminhando. É sempre bom nós compararmos essa caminhada dos discípulos, o caminho de Emaús, com o retorno de um sepultamento de algum querido da nossa família para a nossa casa. Aquele silêncio. Ninguém quer saber de se alimentar, ninguém quer saber de muita conversa, é um silêncio. E aqueles discípulos cabisbaixos, voltando daquela caminhada, e o próprio Jesus ressurreto aparece ao lado deles e pergunta: do que vocês estão falando? Será que você é o único que não sabe de todas as coisas, das novidades? E Jesus, como se não soubesse nada, pergunta: quais? O que aconteceu com Jesus, o Nazareno? Nós esperávamos que ele fosse a redenção, e foram falando. E Jesus diz para eles o seguinte: ó nécios e tardos de coração, para entender, para compreender tudo aquilo que está nas Escrituras, nos profetas. Será que vocês não sabem que era necessário que o Cristo primeiramente padecesse para que depois viesse a entrar na sua glória? E quando esses discípulos o convidaram para ele ir à mesa, estava ali ceando, e quando ele se deu a conhecer, os discípulos perceberam que era o próprio Jesus. Ele desapareceu, ele não estava mais ali. E uma das palavras de um daqueles ali foi o seguinte: não nos ardia o coração quando aquele homem falava conosco no caminho, quando caminhava. Jesus estava vivo, e ele está vivo. Jesus estava caminhando com eles, mas eles não perceberam. Em muitas situações, meus amados irmãos, o problema não está em Deus nos ter abandonado, porque Ele nunca vai fazer isso. Mas está
nas tensões do nosso coração que nos impedem de perceber Deus caminhando ao nosso lado, Jesus conosco. Às vezes nossos olhares estão mais direcionados para as tempestades, para as lutas, para o Covid-19, né? 400 e tantas mil mortes, e cada dia que passa, o sarrafo de morte subindo, novidades. E eu sempre tenho falado, se você for prestar atenção em todas essas novidades, cepa da Índia, eu não sei o que lá mais, você vai correr o risco de surtar. Vamos parar um pouco para pensar que Deus está conosco, Ele está ao nosso lado, Ele não nos abandonaria nunca, mesmo que não percebamos, Ele está. E às vezes nós temos a tendência de falar assim, não, mas é o inimigo, é Satanás. Não, nem sempre. Pode ser que isso que você esteja reputando ser do inimigo, ser algo de oposição, é o próprio Deus fazendo na sua vida, trabalhando na sua conduta, moldando o seu caráter. Na verdade, o Senhor está neste lugar, eu não sabia. E temendo, ele disse, verso 17, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Há uma tendência de se fazer uma interpretação supersticiosa de tudo isso aqui, que vai limitar totalmente o significado desse texto. É quando você achar que tudo isso aqui se cumpre no templo. Jacó teve a visão do templo, a escada, o templo. Ou então, quando você entender, é claro, eu falei o templo na questão da casa de Deus, no Betel, que ele vai dar o nome. Entender também a visão daquela escada, como sendo um exemplo de que você, a cada dia, você está subindo um degrau naquela escada de Jacó, como um cântico infantil diz. Por falar em cântico, tem um hino que é muito bonito, assim, que eu gosto muito de... Lá na Piúva a gente canta muito, né? Diz assim, a cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que eu subo ao céu. Esse degrau a mais não quer dizer, não devemos entender no sentido de que a cada dia que passa eu vou fazendo algo melhor para agradar a Deus, e porque Ele se agrada do que eu faço, eu vou subindo um degrau a mais porque eu estou dando uma contribuição para Deus me salvar. Não é isso. Vamos entender melhor no sentido tempo. Que a cada dia que passa que nós trabalhamos, é um dia a menos na contabilização de nós estarmos definitivamente na presença de Deus. Mas aquela visão da escada, ela vai se concretizar como tudo aqui na pessoa de Cristo. Na descida do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Jesus descendo, Deus se manifestando em nós. É a casa de Deus. Deus, quando nós vemos a narrativa de João, no capítulo 1, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o termo é tabernaculou, armou a sua tenda, fez morada. Não é a questão do templo, fisicamente falando, porque o templo ele tem a sua conotação, sua significação, mas o mais importante é entendermos que nós somos templos, onde o Espírito de Deus habita em nós, e a igreja é o ajuntamento de gente, de pessoas, de homens. Se esse culto estivesse sendo realizado debaixo de uma árvore, teria a mesma aceitação na parte de Deus. É a casa de Deus e é a porta dos céus. E Jesus disse o seguinte, eu sou a porta. Aquele que vier, que entrar por mim, esse entrará, sairá e achará passagem. Ele é a porta de acesso à presença do Pai. Ele abre esse acesso à comunhão com Deus definitiva, de maneira assim, sem nenhuma interferência. Paulo fala, escrevendo a Timóteo, só há um Deus e só há um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, homem. Quando você está em Cristo, você tem acesso aos céus. Quando você está em Cristo, você está em comunhão direta com Deus. Foi isso que Jacó preanunciou. Tantos e tantos anos atrás, Deus mostrou para ele que um dia Deus haveria de se manifestar de uma maneira material, de uma maneira carnal em Cristo. E que este acesso seria aberto, seria escancarado à presença dos crentes. O Senhor está nesse lugar.
o Senhor está neste lugar aqui hoje, não é porque aqui é um templo, não é porque tem a sarça ali, não é porque está escrito Igreja Presbiteriana no Brasil, mas o Senhor está neste lugar porque você está aqui, porque nós estamos aqui, porque o povo dele está aqui. Esse povo é aquele mesmo povo do passado que tem promessas. Você é a descendência abençoada de Deus. Você faz parte do Israel de Deus, da igreja do Senhor Jesus, comprada pelo sangue de Jesus. Você não precisa ficar com medo. Você não precisa ficar atemorizado. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Você não precisa temer essa pandemia. Você não precisa ter medo das más notícias. Mesmo que você não perceba, Deus está com você. Mesmo que você esteja presenciando um momento terrível na sua vida, Deus está com você. Mesmo que você não perceba, Deus está com você. O Senhor está com você. Deus está conosco. Ele não nos abandonaria. Foi lembrado aqui a palavra de Jesus. Estarei convosco todos os dias até a consumação. Que nós possamos hoje sair desse templo com esta convicção. O Senhor está neste lugar. Quão temível é este lugar. Mas por quê? Porque se nós entendermos que onde nós estivermos, se nós estivermos em qualquer lugar, situação ou tempo, Deus vai estar conosco, então qualquer lugar é lugar para temermos a Deus. Quão temível é este lugar. É a casa de Deus, é a Betel de Deus, é a porta do céu. Estando em Cristo, nós estaremos sempre nessa convicção de que Deus está conosco. Perceba você ou não. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino de número 116.
Pai, te somos gratos porque aqui nós oferecemos a Ti mais um culto de adoração, de louvor. Obrigado pelos hinos, cânticos, pelas orações, pela Tua palavra, ó Deus. Sabemos que a Tua promessa, ela não fica pelo meio do caminho, ela não sofre solução de continuidade. O Senhor promete e o Senhor cumpre. Que nós possamos aprender a nos atentar para a Tua presença conosco. Não permita que a incredulidade impeça de percebermos o Senhor ao nosso lado. Que o nosso coração esteja ligado em Ti. E que tudo quanto está acontecendo no mundo seja olhado com os olhos da fé. Que é a vitória que vence o mundo. Despede-nos debaixo da Tua graça e debaixo da Tua paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.